Bom, hoje nós não vamos falar muito disso, né? Apesar que acaba entrando um pouco nisso, né? Nós temos um outro assunto. Quem já está aqui com a gente, envia um aviãozinho, né? Tem um aviãozinho aí, chama umas 4 ou 5 pessoas que hoje o papo promete. Para quem conhece a Camila aqui, sabe o quanto de conhecimento ela nos traz. Eu estou trazendo um conceito novo que eu não sei se todo mundo que está na sala conhece, mas convida as pessoas que você tem aí perto para assistir hoje, para a gente sair até um pouquinho desse mesmo papo aí de Covid, de pandemia. A gente quer, talvez até traga algumas questões disso, mas hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco mais produtiva, vamos dizer assim, de Sim, uma visão nova, tá bom? E põe o coraçãozinho aí que as pessoas começam a entrar. Antes de te apresentar, Camila, vou falar um pouquinho aqui, né? Acho que é melhor você se sim, apresentar, depois eu falo. Pode ser você se apresentar? Se você que sabe. apresenta. Aqui a gente não tem muito combinado, né? A Tá. Valéria já É. entrou. A Valéria sabe bem o que é beta. A Valéria foi a primeira pessoa que me pediu um workshop sobre beta, né, Valéria? Ah, que Mas legal, eu fiz na Belas Artes, foi a primeira palestra que eu fiz, um que workshop legal, lá na Belas Artes aqui de Sorocaba. E a Valéria nem me conhecia. Quando eu falei do beta, ela já se encantou e quis saber o que é. Ela é uma mulher beta também, que ela é legal. da Belas Artes. A Lê também está aí já. Mas Camila, se apresenta, daí depois eu começo a falar sobre o beta. Pode ser? Tá bom, vou fazer uma apresentação minha rapidinho. Boa noite a todos. Meu nome é Camila Campanhã, sou psicóloga, neuropsicóloga e neurocientista. Né? Estudo tomada de decisão em neurociência, dou aula na pós de neurociência e psicologia aplicada no Mackenzie, onde conheci a Sônia, né? E dou aula também na graduação do curso de psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul. Tenho mestrado e doutorado em distúrbios do desenvolvimento pelo Mackenzie também, mas pesquiso nessa área de neuroeconomia e neurociência social. Só. Só. Acho que eu dei uma falada no meu currículo é mais enxuto, mas vou contar um pouquinho. Imagina, que isso, teu currículo é excelente. Obrigada, vindo de você, vou até acreditar. Eu estou vendo bastante gente aí que deve ser seguidora sua, então eu vou contar um pouquinho quem sou eu e vou pedir de novo para vocês mandarem o aviãozinho aí para as pessoas, para quem você Ah, conhece, para seguir a gente. Já tem gente mandando um monte de beijinho para você aí. Manda eu tô coração vendo aqui. Oi, gente. Obrigada. e convida as pessoas para ouvir a Camila e conhecer um pouquinho do que eu vou contar hoje sobre a versão beta. Bom, eu sou Sônia Padilha, tenho uma experiência imensa em educação, mas eu trabalhei com criança, ninguém quase nem sabe disso, mas foram 19 anos e eu falo que foi uma base para a minha vida, porque a andragogia está muito ligada à educação também, então eu trabalho com as pessoas buscando essa questão da pedagogia mesmo, mas mais voltado à andragogia, que eu trabalhei 19 anos. E depois disso, né, minha vida não se foi mais a mesma quando eu descobri, inclusive a Cida acabou de entrar um dia, essa pessoa, a Cida Roseli, falou, Sônia, vem trabalhar comigo com consultoria de RH. Eu falei, eu não sei nada de RH, nunca trabalhei em empresa. E a Cida Roseli, que está aí, é a culpada. E eu acreditei naquilo, eu estava precisando ter mais uma ocupação pela questão financeira. Eu comecei a fazer alguns trabalhos com ela e quando eu vi, eu já estava totalmente envolvida em gestão de pessoas. De lá para cá, eu fui me desenvolvendo, fiz MBA em gestão de pessoas, pedagogia já tinha, psicologia, faço neurociência com essa linda professora que assim me ensinou muito, me ensina muito. E quando eu fui fazer neurociência, eu nem estava pensando na versão beta, eu estava pensando em aprender mais sobre inteligência artificial. E quando eu cheguei lá, comecei a ter aulas já com Dona Camila e outros professores também incríveis. Falei, nossa, mas tudo a ver com o que eu estou desenvolvendo, né? E o que eu estou desenvolvendo, que eu tenho falado aí com essa versão beta, né? Versão beta começou lá atrás, no ano passado, em janeiro, quando eu estava viajando no Vale do Silício, e eu vi uma frase que as pessoas não poderiam ser mais esqueletos de paletó. Vou contar o santo daqui a pouco quem falou, e sim deveríamos assumir uma versão beta. Eu falei, mas que coisa é essa de versão beta, né? E eu comecei a estudar essa questão de versão beta. Quem falou isso para mim na época foi um presidente da HP, que é chamado Vinícius David, e ele me deu essa luz e eu comecei a pesquisar. E esse conceito de versão beta para o ser humano, né, para a liderança, para as empresas, não era utilizado. Estamos começando a usar agora. Está virando uma chuva de hashtags por aí. Bora ser beta, somos todos beta, forever beta, uma beta.
Então, está sendo bem interessante, porque é um conceito que tem tudo a ver com a postura que eu tomo no mundo e com o que eu tenho, né, de posicionamento em relação à neurociência, à psicologia. Então, eu estou muito feliz porque as pessoas estão me pedindo, Camila. E aí, Legal. além do trabalho que eu fazia em workshops, a gente está aqui com a nossa equipe preparando uma surpresa para a semana que vem. Nós vamos lançar um projeto aí. E só que aí eu trouxe a Camila, por quê? Claro que a gente estuda, né? Eu falo que essa questão que eu estou fazendo do processo de se tornar uma pessoa mais beta, tem uma questão de estudo muito grande que eu tenho feito, uma base conceitual, só que é uma coisa prática. Mas só que toda essa minha prática está pautado realmente na ciência, né? Em estudos que a Camila contribuiu sem ela estar sabendo para isso. Então eu trouxe vocês aqui para a Camila falar. E no final eu vou falar também mais uma surpresa que a Camila aceitou, um desafio que eu fiz para ela, mas eu vou falar no final. Então, Camila, a gente já conversou um pouquinho sobre o Beta. O Beta, pessoal, tem 5 steps. Nós vamos passar por esses 5 steps e eu vou provocar a Camila aqui para ela ver, trazer para a gente qual que é a visão que ela tem, né? E a neurociência fala sobre isso. O primeiro, né? Somos seres sociais. Isso aí todo mundo está cansado de saber. Eu vi que tem bastante psicólogo na sala. E aí, um dos primeiros steps que eu falo no Ser Beta é: vamos aumentar as conexões e variar nas conexões. Mas na prática, pensa comigo, a gente faz isso ou a gente resume um ciclo de amizade onde a gente se sente mais à vontade e escolhe pessoas que são mais parecidas com a gente? Camila, isso acontece ou é só eu que estou vendo? É só a Sônia que viu isso, que a gente faz isso em vez de ampliar conexões? Isso é verdade. Eu tenho estudos mostrando que nossos amigos são geneticamente parecidos com a gente, como se tivesse uma diferença de 4 gerações. Nós somos realmente atraídos, né, por pessoas parecidas conosco, seja fisicamente, seja em termos de ideias, né? Porque a gente tem afinidade com aquelas pessoas que pensam parecido conosco. É mais confortável, né, mais agradável você ter pessoas que pensam parecido com você. Embora em termos de sobrevivência é importante a gente ter uma rede grande de amigos, o nosso cérebro ainda é primitivo, né, ele ainda funciona no sistema tribo. Ele foi desenvolvido para funcionar com uma tribo de 150 pessoas e agora a gente tem milhões, bilhões de pessoas no planeta, né? E ele não consegue computar tanta gente. Então a gente acaba tendo nossa tribo, nossa panelinha que a gente consegue administrar. Você pode ver que a gente tem um monte de amigos no WhatsApp, um monte de amigos nas mídias sociais, mas a gente interage geralmente sempre com os mesmos, né? Ou com a maior parte do tempo com as mesmas pessoas. Por conta dessa afinidade de ideias, a identificação que a gente tem, e tem esses estudos falando que até geneticamente a gente é parecido. Então, e que pode ser socialmente até, né? O que causa se a gente acabar restringindo muito essas nossas conexões, né? Eu tenho feito experiência e tenho convivido com pessoas que se propõem, né, a se desafiar e ter conexões maiores. A Jane está aqui falando: olha, Sônia, então eu sou beta. Então me conta, Jane, por que você é beta, né? Eu queria saber, então, por que você acha que é beta? Você tem muitas conexões. E a Kátia, eu preciso me tornar beta. Vamos conversar até o final, Kátia, aqui, para a gente ter várias dicas para se tornar beta. A primeira é a questão da conexão. Mas, Camila, eu queria que você falasse o que acontece quando a gente restringe muito com a questão de aprendizado do nosso cérebro. O que acontece se eu restringir demais esse meu núcleo? Então, a gente fica muito restrito nesse núcleo e a gente tem dificuldade de aceitar o diferente, as ideias diferentes, surge o preconceito e a gente não consegue crescer, né? Porque a gente aprende com novas ideias e novas ideias surgem com cognições diferentes, né? Então, hoje se fala na área organizacional de diversidade cognitiva. A gente fala muito de diversidade de etnia, diversidade de gêneros, mas esquece da parte de diversidade cognitiva. Tem estudos mostrando que no RH a seleção também tende a acontecer recrutando pessoas cognitivamente parecidas conosco, na forma de pensar e resolver problemas. Mas isso é ruim, porque na hora que a gente precisa de pessoas com habilidades diferentes, com formas diferentes de pensar, não tem. E aí as pessoas fechadas nessa mesma forma de pensar, nessa rigidez, podem ficar para trás. Por exemplo, agora que nós estamos numa situação de pandemia, quem não tem flexibilidade cognitiva, não tem uma rede aí de pessoas que pensam diferente, fica mais difícil de surgir novas ideias, de renovar, de inventar e, consequentemente, de sobreviver sua empresa, por exemplo, né?
Então a gente precisa ter essa interação ampliada e aceitar o diferente, porque é nessa cooperação e reciprocidade aí de formas diferentes de pensar que a gente consegue sair da caixa e ter invenções, ter aí novas descobertas, achar novas estratégias de sobrevivência. E se a gente pensa sempre muito igual, a gente tende a repetir sempre a mesma coisa e isso pode ser um tiro no pé. Com certeza. A gente pode pensar, Camila, né, que, por exemplo, quando eu estou com pessoas que pensam como eu estou economizando a minha energia no cérebro, né? Então, a gente até aprendeu bastante sobre isso com você, né? A questão da zona de conforto, né? A gente fala, fuja da zona de conforto, eu aprendi com você que não é bem assim. A gente procura, pela sobrevivência, ter uma zona de conforto. Mas essa questão da zona de conforto pega nesse aspecto também, né? Eu preferi não ficar tendo que debater, eu quero realmente ficar... Deixa eu aqui quietinho com o meu pensamento, pensa igual a mim, que é melhor, é isso mesmo? Dá trabalho, cansa, né? Tem um custo energético cerebral muito grande, eu ficar inferindo, tentando me colocar no lugar do outro para entender por que ele pensa diferente de mim. É cansativo, é exaustivo. A gente fazer isso o tempo todo também não é funcional, mas também ficar o tempo todo só no nossa zona de conforto, sentindo protegido, porque eu já sei, eu já conheço aquele espaço, também não é bom, porque o mundo muda muito, né? As coisas variam muito, né? E exige mais da gente mesmo, é um custo grande tentar reunir pessoas diferentes, tentar chegar num consenso com formas muito diferentes de pensar cognitivamente. É cansativo mesmo, exige muito do nosso pré-frontal, córtex pré-frontal e das nossas funções executivas. Então é sempre questão do equilíbrio, né? Tem momentos que a gente precisa realmente estar pensando de outras formas e tem momentos que é bom a gente ter pessoas que conseguem rapidamente entender o que a gente está querendo dizer para resolver um problema, né? Tem estudos mostrando de tomada de decisão que quando estão numa situação de emergência, essas pessoas estão sincronizadas, o cérebro sincroniza a atividade cerebral. O líder tem uma intensidade maior da frequência teta, delta, mas a equipe que está tendo que olhar um para a cara do outro e tomar decisão rápida também sincroniza a atividade cerebral junto com esse líder. É isso que a gente consegue ter essa ressonância. Mas ter essa compreensão rápida para resolver problemas rápidos é uma coisa. Outra coisa é a gente tem que inovar, criar, tem que achar alternativas para sair daquela condição. E aí a gente precisa de ter formas diferentes de pensar e de interpretar as situações do mundo. Mas é cansativo, sim, é por isso que muitas pessoas evitam. Porque fazer reuniões, tentar fazer projetos com pessoas muito diferentes, dá trabalho. Dá, mas o resultado é excelente. Eu tenho utilizado isso na minha vale a pena. Vale a pena, gente. Amplie as suas conexões. A Kátia Sabá, que é uma querida que está aqui, falou que precisa ser beta. A gente precisa ampliar, né? Quanto mais, claro, uma seleção não é ampliar por ampliar. Não adianta eu ter 15 mil seguidores no LinkedIn e não ter conexão nenhuma com eles. Eu vou dar só uma dica que eu falo no meu livro, que é: não adianta você ter 5 mil conexões no seu LinkedIn se você não está selecionando, não faz um approach. Essa semana eu tomei café virtual com 2 pessoas que eu conheci semana passada. Então, assim, e as coisas se atraem, né? A gente fala sobre isso. O segundo tópico, né, que a gente vai falar, a gente acabou de falar agora, a importância de novas conexões e variadas conexões. O segundo tópico é: por que será que a gente não se permite errar? Por que a gente não faz perguntas? E uma pessoa beta, ela tem que estar aberta a essa questão de fazer perguntas, de se dar o direito de errar. Eu vivi muito tempo na minha vida querendo a resposta correta. E quando eu me descobri que eu podia ser muito mais livre, isso fez toda a diferença. Camila, conta pra gente, psicologicamente, neurologicamente, por que a gente tem medo de errar e por que a gente não faz pergunta e vai na vibe de todo mundo sem questionar. São vários fenômenos aí psicológicos e processos cerebrais, né? A gente tem medo de errar por questões culturais e a nossa cultura nos coloca que errar não é bom, né? E tem uma pressão, uma cobrança que você que estudou, você que trabalha com isso, que tem que saber, tem que ter certeza. Mas existe também uma versão do nosso cérebro de não ter certeza. Né? Errar quer dizer neurologicamente que houve uma predição de erros. Quer dizer, seu cérebro tinha uma expectativa de uma recompensa que não veio. E a gente sente mal, sente aquele frio na barriga, aquele mal-estar de fiz um erro, né? Fiz uma besteira.
E nós somos muito punidos quando a gente comete um erro na nossa sociedade, né? Bronca no chefe, a exposição na sala de aula. Então as pessoas, desde pequenas, né, desde crianças, são ensinadas que errar é uma coisa muito ruim. Em termos de aprendizado, é importante a gente aprender com o feedback de que aquele comportamento não foi bom, né? Que aquela tomada de decisão, aquele comportamento, enfim, não foi adequado. Mas a forma como a sociedade lida faz parecer uma coisa muito ruim. A gente sente vergonha, a gente se sente mal, quer sumir do mapa, né? E por conta disso, a gente se cobra, né? E tem esse perfeccionismo de que a gente tem que acertar logo de primeira. Além disso, a gente tem hoje uma pressa para que as coisas funcionem logo, né? Esse imediatismo, que é muito recompensador. Nosso cérebro adora que as coisas funcionem logo, rapidinho, e a gente seja reforçado, receba elogio, receba aí recompensa. Eu já falava, né? Exato, né? O sistema dopaminérgico adora, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes a gente precisa errar e acertar para chegar lá. Então, algumas pessoas vão ter maior aversão a riscos, porque é um risco você errar, você está correndo risco. E outras pessoas têm menor aversão ao risco. Então, as pessoas que têm menor aversão ao risco, elas se sentem menos mal quando elas erram. E aí tem uma questão de histórico de aprendizado, genético, né, multifatorial, né? E algumas pessoas já têm maior aversão a risco, principalmente pessoas que têm um quadro de ansiedade, que têm uma necessidade maior de controle, crenças de perfeccionismo. Essas amígdala, né, aquelas duas bolinhas aqui do lado do cérebro, dispara quando vem uma percepção de risco, né? Posso errar. E isso faz também com que as pessoas acreditem que elas não possam pedir ajuda, né? Porque a ajuda na nossa cultura foi muito colocado como um sinal de fraqueza, né? Como pessoas que não estão preparadas. Então você não sabe o que você está fazendo se você está pedindo ajuda, né? E não é verdade. Pelo contrário, quando a gente pede ajuda, a gente começa a usar essa diversidade de mentes, né? De cognição, como a gente estava falando, para achar estratégias melhores que às vezes a gente não está conseguindo achar, e não tem nada a ver com competência ou conhecimento. Tem a ver com realmente a precisar de outros estilos cognitivos, de outros conhecimentos que a gente não tem, que agrega e faz a gente conseguir dar, né, o pulo e sair da caixa. Mas a nossa cultura ainda vê como uma coisa ruim, principalmente na liderança, né? Tem a ideia de que o líder tem que ter resposta para tudo, que o líder tem que vir já com tudo pronto, decidido, e não é verdade. Os estudos mostram que as pessoas gostam quando o líder pede opinião e pede ajuda, porque se ele não tem resposta para tudo, eu também não preciso ter resposta para tudo, né? E que juntos a gente consegue achar uma solução, uma saída, uma alternativa. E é por isso que as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda e de cometer erros. É aversivo mesmo para a gente cometer erros, mas a forma como a nossa sociedade lida, como a gente aprendeu, a nossa genética, outras variáveis vão tornar mais aversivo ainda cometer erros e fazer algumas pessoas não saiam do lugar, elas travem, né, quando tem uma situação de risco, e ela prefere não fazer ou pedir para alguém fazer do que ela correr o risco, de tão ameaçador que é para o cérebro dela correr esse risco. Então, Camila, na minha prática, né, e nas pesquisas que eu fiz, mostram, né, que quando a gente passa desse estágio e tem coragem de perguntar e falar, eu não sei, né? E eu lembro quando eu comecei, né, porque eu brinco no meu livro que eu não nasci beta, né? Talvez se eu tivesse já, o Gederson que está aqui falou que já nasceu beta, eu não nasci beta. Eu venho de uma família, né, que eu tinha que falar 2 mais 2 são 4 e não tem discussão. E ao mesmo tempo tinha que responder, respeitar a filha mais velha. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer treinamento, eu perguntava, tudo bem, vocês entenderam? Aí as pessoas nem olhavam, nem respondiam direito. E eu lembro que isso era da escola, que na escola era proibido você perguntar, né? Vocês entenderam? Então, questionar, né? Falar nisso, questionar. Gente, quem tá aí quiser fazer pergunta para mim ou para Camila, a gente vai responder também. A gente promete que dá um tempinho para responder. Se não responder aqui, te responde depois. Então, assim, o ato de questionar-se, de se dar o direito de não ter a certeza, é libertador, né? Porque aí você lida com as suas inseguranças, com o seu não saber, e o mais importante, você vai para um outro patamar onde você pode errar e pode buscar aprender. Porque quando eu brinco, né? Vamos liberar o erro na empresa, não é para a gente ficar errando o tempo todo, a gente também aprende com esse erro. Então, o erro como método de aprendizado, a pergunta como método, né? Como eu conversei com você, Aristóteles falava que as perguntas são importantes. Então, a gente tem que fazer a pergunta correta e ir atrás da resposta, mas não uma resposta
que é aquilo. Eu brinquei também com a Camila, né? Houve um tempo que a ciência tinha algumas premissas que eram intocáveis e foram feitos assim, verdadeiros massacres na humanidade, porque esse tamanho de cérebro representava isso, outro tamanho de cérebro representava aquilo, e a gente, graças a Deus, até a ciência hoje se deixa questionar, né, Camila? A ciência hoje é um organismo muito mais vivo do que era antes, né? Isso é importante, só para não esquecer que eu acho isso importante falar, né? Muitas das nossas crenças é que façam que a gente, de perfeccionismo, né? Que façam que a gente não se questione, nem busque ajuda e nem questione o outro, né? Como você falou, a ciência ela é dinâmica. Ela está sempre se aprimorando, descobrindo novas coisas e integrando e lapidando as suas teorias, né? Então, quando a gente muda esse mindset e percebe que a gente não está pronto, nada está pronto nesse mundo, a gente consegue aceitar, como a Brené Brown diz, ser vulnerável, né? Ter a coragem de ser vulnerável, aceitar que a gente não vai saber de tudo e que a gente precisa também ir lapidando ao longo da vida, aprendendo com os outros e tendo outras habilidades, e torna um sofrimento menor, né? Então, o nosso cérebro adora ter certeza, mas quando a gente entende e aceita que não dá para ter certeza de tudo, a gente sofre menos, como você falou, e consegue lidar melhor com as diferenças. O questionamento é isso, da gente se questionar e questionar o outro, mas não de uma forma... questionar por questionar. Eu acho isso importante falar, porque a gente está vivendo numa fase agora que as pessoas estão criticando por criticar, questionando por questionar. O questionar, ele tem que ter um fundamento, ele tem que ter um motivo. Eu estou questionando para ter certeza, estou questionando para buscar fatos e dados, ou eu estou questionando porque eu não gostei dessa ideia, estou questionando porque eu não acredito nisso, né? O questionar do curioso, que é o que Sócrates fala, né, para a gente chegar a ter um insight, que é o questionar crítico da ciência, é esse questionar porque eu quero entender. E não questionar porque eu não concordo e não quero acreditar nisso. Isso que a gente vê esses movimentos nas mídias sociais hoje, que é um desserviço, né? É um estresse danado e não chega a lugar nenhum. Isso não é legal. Um gancho que você falou, né? Que a gente não está pronto, e a Luciana Lorenzo também colocou, né? Que questionar nos expõe, sim, né? Em relação a que a gente não tem esse conhecimento, nós vamos ser julgados. Camila acabou de falar para nós isso. Importante acertar que nós não nascemos prontos. E eu vou além, sabe? Acho que quando a gente acha que a gente já parou de aprender e que a gente não tem nada a mudar, acho que chegou o fim da linha, né? Então, para mim, se fosse resumir o beta numa frase, nunca estamos prontos até o final, que a gente não pode ser melhor no outro dia. Então, esse aprendizado que a gente está desenvolvendo com esses pilares que a gente está comentando aqui, que são importantes. E o próximo pilar que eu venho falar tem a ver com isso, né? Eu costumo ver pessoas, apesar que a gente falei numa outra webinar que eu fiz com o Gerson e com o Marcelo, que não é que aqui a gente está fazendo uma apologia que todo mundo tem que ser beta. Você já falou no começo, para a gente ser beta, tem que ter uma disposição, dar trabalho, e tem gente que quer continuar na sua zona de conforto, naquele estágio que está, e tudo bem, está feliz, né? Mas para quem tem essa ânsia, né, de um crescimento pessoal, profissional, e olhar o mundo de uma forma mais assertiva, ou até se lidar muito mais com esse mundo tão incerto que a gente tem, o outro pilar é a gente abrir-se ao novo. Quando eu falo abrir-se ao novo, gente, é pensar, né? Quantas pessoas tem que você conhece que leem sempre a mesma linha de livros? Ou que vai no mesmo supermercado a vida inteira? Ou viaja todas as férias para o mesmo lugar? Ou todo domingo come... eu vou falar uma comida aqui, eu sei que tem muita gente come lasanha todo domingo. Eu adoro lasanha, gente, mas todo domingo ninguém merece. Então, assim, essa diversidade que a gente precisa trazer para a gente também afeta o nosso cérebro, nossa cognição, Camila? Sim, a gente tende a ficar muito no automático, né? Os estudos falam que a gente funciona no automático 95% do tempo. Porque o nosso sistema 2, esse cérebro consciente, controlado, que raciocina, do córtex pré-frontal, ele tem recurso energético escasso. Ele aí, Daniel Kahneman, né? Ele trouxe os estudos... Pois é, ele é uma das bases do meu estudo aqui. Continua, Camila.
Ele trouxe os estudos comportamentais, né, mostrando essa diferente forma de pensar, que a gente teria aí basicamente dois sistemas, né, e a neurociência mostrando isso, que de fato a gente tem uma rede neural vasta de processamento de informação automático. Porque para aumentar nossas chances de sobrevivência, é melhor que muitas coisas sejam automatizadas, porque assim é mais rápido. Porque a forma de processamento neuronal, ela é diferente na consciência, né? O processamento neuronal consciente, ele é lento, porque ele é paralelo. Não, desculpa, ele é seriado. O automático é paralelo, tem várias áreas processando ao mesmo tempo. O controlado precisa esperar uma área processar para vir a outra, e aí você tem integração da informação. Então, esse delay para a nossa sobrevivência, em algumas situações, seria muito ruim. Então, nós funcionamos muito, maior parte do tempo no automático, por isso que a gente não nem pensa, vai lá e já pega o mesmo produto do mercado, escolhe o mesmo prato no restaurante, para não gastar tanta energia. E você sabe que tem alguns líderes adotando algumas estratégias para reduzir esse gasto energético aí cerebral e deixar o córtex pré-frontal livre para criatividade, para resolver problemas, usando a mesma roupa todo dia, para ele não gastar tempo e esforço cognitivo com isso, tendo algumas coisas de rotina, né, sem ter consciência, de deixar ali no automático, no básico, porque eles entendem que tem que deixar essa reserva energética para coisas mais úteis e mais importantes. É uma linha, né, de ideia, de pensamento. Mas tem esse lado ruim, porque a gente não tem novas experiências, a gente não aprende coisas novas também. E, ao mesmo tempo, o nosso cérebro, olha que ambíguo que é, né? O nosso cérebro não gosta muito de ficar na monotonia. Então, a gente tem a tendência a fazer coisa automática, mas a monotonia, ou seja, um baixo nível de excitação, também é desagradável, desconfortável, a gente não gosta. Mas ter experiências novas, a gente gosta, é motivador. Porém, qual que é o problema? Algumas pessoas são, aí vem a questão individual, né? São mais abertas às experiências, né? Na teoria dos fatores, de cinco fatores de personalidade, o Big Five, ele fala que tem pessoas mais extrovertidas, né? Mais abertas à experiência, na verdade, que essas são receptivas a testar muita coisa nova, e pessoas menos abertas, menos receptivas à experiência. Por quê? Tentar experiências novas é correr risco. Eu escolher um restaurante novo é o risco de me frustrar. É um risco de eu não gostar, mas também eu estou correndo o risco de gostar muito, de descobrir uma coisa até melhor do que eu estava experienciando antes, né? Então, algumas pessoas que têm medo também de correr riscos vão ser menos abertas à experiência, porque para elas é aversivo correr risco. E aí tem essa interação neurobiológica, genética, né? Que faz com que algumas pessoas sejam mais sensíveis ao risco de tentar coisas novas. E tem pessoas que já são até impulsivas. Elas são tão abertas à experiência que elas vão sem medo de correr risco, de perigo. Os extremos são sempre ruins, né? A gente ser muito controlador e ter medo de coisas novas é ruim, mas também ser muito impulsivo, de não pensar, não pesar, né? O quanto os prós e os contras de experienciar coisas novas também pode ser ruim, pode acontecer muitas coisas desagradáveis ou até prejudiciais, né? Então, o ideal é a gente estar, sim, aberto às coisas novas, porque a aprendizagem de comportamentos novos, de ideias novas, de habilidades novas, ela aumenta a nossa chance de sobrevivência, né? Porque o mundo está sempre mudando, o ambiente está sempre mudando, ele não é estável, né? Ele é instável. Então, quanto mais habilidades a gente tiver, maior a nossa chance de sobrevivência, em termos evolutivos. Por isso que a gente busca essa excitação ótima de estar aprendendo coisas novas. Porém, algumas pessoas vão ter essa variação aí de muito medo do novo e outras que se jogam no novo sem pensar muito. Os extremos acabam não sendo muito legais, né? Mas buscar esse desafiar-se, né? Que é um desafio ao seu zona de conforto, né? Se expor a coisas novas. Se desafiar de vez em quando é importante. Eu fiquei pensando aqui, né, Camila? Não tem como a gente não trazer um pouquinho, né, o que está acontecendo com a questão do Covid. Claro que não é uma pesquisa, mas assim uma observação, né? Das pessoas que eu conheço, eu tenho várias conexões, né? E eu percebi que as pessoas que tinham essa resistência a experimentar algumas coisas novas, em enfrentar mesmo o novo, né? Estão tendo um pouco mais de dificuldade, né? Com essa questão de ficar em casa ou ter que, de repente, já trabalhar no home office forçado. E eu percebo ao contrário, as pessoas que são mais abertas a experimentar,
a correr risco, né? Porque correr risco também é importante, né? No livro Sapiens, o homem só está aqui na humanidade, nessa história agora, porque nós corremos risco, porque nós enfrentamos o novo, que nós fomos olhar lá o fogo. A gente tem que ter isso para a nossa sobrevivência. Você consegue traçar um paralelo, né, das pessoas que são mais resistentes às mudanças, tendo mais dificuldade nesse momento ou não? Sim, e tem várias variáveis, né? Muitas coisas que podem fazer as pessoas terem mais dificuldade de se adaptar a uma nova realidade brusca como foi essa, né? Que da noite para o dia a gente teve que mudar tudo. Não foi algo gradativo, né? A flexibilidade cognitiva, algumas pessoas são mais rígidas em termos de funções executivas, dessa capacidade de flexibilizar, de achar novas estratégias, novas formas de lidar com as mudanças no ambiente. Então, para essas pessoas, elas sofrem mais, têm mais dificuldade de se adaptar. Abertura à experiência também é uma coisa que conta. E aceitação, né? Uma das coisas que faz com que a gente sofra, né, com essas mudanças é não aceitar que as coisas não vão ser mais do jeito que a gente gostaria ou preferiria, né? Então, ok, frustração, todos nós somos frustrados. O que é frustração? É uma queda da atividade dopaminérgica quando a recompensa esperada não veio, né? Quando uma coisa que eu esperava acontecer no ambiente não veio. Mas para alguns isso é paralisante, né? Não aceito que não seja dessa forma. E para outros já conseguem aceitar que não vai voltar a ser do jeito como era antes, aceitar que eu vou precisar me adaptar a essa nova forma. Isso aumenta a flexibilidade e resiliência, né? Uma das teorias da psicologia, a terapia de aceitação e compromisso, a dialética comportamental, ela vai trazer exatamente isso, né? De que a flexibilidade psicológica está na aceitação daquilo que eu não controlo. Então, a pessoa muito controladora, ela vai ter dificuldade, mais rígida, né? De pensar fora da caixa, porque ela quer tentar controlar o incontrolável. E isso que gera sofrimento nessa adaptação dessa situação nova de pandemia que a gente está vivendo. Você falou uma palavra aí que eu trago bastante forte no livro que eu estou escrevendo, né? A questão da resiliência, né? E eu lembro que eu já usei o conceito de resiliência, que é você voltar ao estado natural. E eu tenho visto, né, que a gente tem que voltar assim, mas com aprendizado. Porque até o elástico, quando a gente estica, ele sofre uma deformidade, né? E não deve ser uma deformidade, sim um aprendizado. E o Rodrigo está colocando, precisamos expandir nossa consciência. E eu falo que a nossa flexibilidade cognitiva, Rodrigo. Quanto mais flexíveis cognitivamente a gente for, é melhor, porque a gente vai estar aberto a essas questões novas. E agora o nosso quarto step aqui de versão beta, né, é estarmos trabalhando, estarmos conectados de uma forma mais humanizada, né? Quando eu falo humanizada, pessoas, né, a gente, claro que nesse momento a gente está vendo várias ações de ONGs, cuidando das pessoas que têm menos capacidade de gerar uma renda, de ter um alimento. Aí eu acho que é fácil de se humanizar, olhar para essa tragédia, né, das pessoas que pararam de trabalhar, não teriam o que comer. Mas quando eu falo nessa questão de uma conexão do relacionamento mais humanizado, eu trago para o nosso dia a dia, seja dentro de uma empresa, eu como líder, eu como pares, porque eu sei que é um instinto de sobrevivência, às vezes também eu não ser tão humano, porque eu tenho que defender meu espaço, o meu trabalho, mas não cabe mais isso nas empresas. Eu vejo que as empresas que trabalham com essa questão de ter gentileza, de trabalhar com a gratidão, com a humanização dos relacionamentos, isso ajuda muito a empresa nesse momento também, né? Eu percebo que assim, se todas as empresas tivessem um olhar mais humanizado para as relações, seja de direção, seja da parte de produção, as coisas estariam melhor. Como que a humanização você vê dentro da neurociência aí, essa questão de que a gente fugiu um pouco, a gente estava vivendo num... não vamos generalizar que é todo mundo, mas muitas empresas, algumas pessoas esqueceram que nós somos humanos e a gente tenta resgatar isso com uma postura beta de que assim, eu quero aprender, mas de uma forma humanizada. Olha lá, humanização e interesse genuíno, está dizendo o Rodrigo. Conta pra gente, Camila, como é que você vê isso? Exatamente, a gente estava no movimento do automático, né, do automatismo.
numa exigência, numa cobrança de produtividade que a gente estava tendo, numa velocidade igual da tecnologia, né? Então o mundo mudou em termos de revolução tecnológica, mas a crença nossa sobre como é a motivação humana, de como a gente trabalha, ainda está baseado lá na Revolução Industrial, que é na pressão, é vigiando em cima, e é acenando dinheirinho na frente do trabalhador que ele vai se motivar para trabalhar. Isso não é verdade, não tem evidência científica nenhuma. Sim. E nós saímos da Revolução saímos da Revolução Industrial, mas a Revolução Industrial não saiu da cabeça de muitos gestores e de muitos líderes, né? Na verdade, nós, como seres sociais, nós temos o instinto de cooperar e ser recíprocos, né? A ideia da competitividade dentro das empresas, ela pode ser legal se ela for uma competitividade saudável. Mas se for uma competitividade acirrada, gera o estresse e gera isso que você falou. A gente fica achando que o outro é meu inimigo. Então, ao invés de eu cooperar para que todos nós consigamos como algo maior, cada um defende o seu para não perder o seu emprego, né? E para conseguir sobreviver nesse espaço. Vira uma questão de instinto de sobrevivência mesmo, né? Porque qualquer coisa que eu falar, o outro pode roubar de mim essa ideia e eu posso perder aqui a minha oportunidade de continuar trabalhando aqui. Claro que não é um raciocínio lógico, isso é instintivo, essa percepção de ameaça, né? Por isso que ambientes altamente estressantes, de pressão, de cobrança, de líderes que estão ali só causando pressão, exigindo resultado a qualquer custo, e colocando muitas vezes um contra o outro, não propositalmente, né? Mas nessa competitividade nada saudável, ele acaba desgastando a equipe com esse estresse. Esse excesso de cortisol diminui a capacidade de solução de problemas, de criatividade, e acaba sendo um boicote, né? Até os funcionários, né, os colaboradores mais pró-sociais, outliers, né, que têm alto desempenho, os estudos têm mostrado que eles são boicotados pela equipe que não consegue atingir essa performance super valorizada nas empresas. Mas agora a pandemia veio lembrar que a gente é humano, né? O nosso instinto de cooperação e reciprocidade, ele nunca sumiu, mas a gente estava sendo ameaçados. E quando a gente está se sentindo muito ameaçado, a gente pensa mais em nós. Mas agora a gente está numa situação de ameaça em que eu dependo do outro para sobreviver. Então, o instinto de cooperação e reciprocidade é muito maior. As empresas que estão entendendo isso, que a gente agora precisa se unir para se ajudar, não é hora de estabelecer competitividade, né? Não é hora de estabelecer rixas, né? De ver quem que vai produzir mais, e sim de cooperar, né? De sermos recíprocos, de sermos empáticos e acolhedores, vai fazer com que diminua o estresse que a gente está vivendo. Porque a pandemia em si já é um estresse, a quarentena em si já é outro estresse. Se a empresa for causar mais estresse ainda, o que sobra desse trabalhador, desse colaborador, para ele ser criativo, para ele resolver problemas, para ele conseguir ser produtivo? A cooperação e reciprocidade, ela gera confiança, gera lealdade e faz com que diminua cortisol, aumentando a ocitocina. Essa sensação de vínculo. Quando eu sei que eu posso contar com o meu gestor, quando eu sei que eu posso contar com a minha equipe, que eles vão me apoiar e vão me dar suporte, eu não só consigo resolver os problemas, a equipe consegue crescer, né, junta, né, como abre espaço para discussão de coisas novas, que é o outro pilar que você estava falando. Se eu me sinto ameaçada, eu não vou dividir ideias, né, eu não vou querer compartilhar ideias. Mas se eu consigo me sentir acolhido e com vínculo numa equipe que realmente quer crescer e produzir junto, eu me sinto receptivo e baixa, né, o cortisol, então eu não percebo o risco e a ameaça. Pelo contrário, me motivo a compartilhar ideias e a querer fazer coisas novas com essas pessoas, porque essas pessoas estão também junto comigo, pensando em como melhorar. Então, o nosso instinto de sobrevivência também é de cooperação, reciprocidade, de justiça e de equidade. Isso que a gente vê como funcionamento básico. Mas algumas condições específicas, como a gente estava vivendo antes, de um altíssimo nível de estresse, estava deixando a gente no modo de autopreservação, que fala, né? Fazendo a gente se afastar. E que humanização é essa, né? Antes de eu ir para o último tópico, que você já falou de colaboração, que é esse último tópico, eu vou comentar alguma coisa que o Rodrigo está falando aqui, o Rodrigo Krieger. Estamos entrando numa era do capitalismo consciente. E eu vou contar só rapidamente, né? Eu faço parte do movimento do capitalismo consciente, que tem aqui em Sorocaba um grupo bem interessante, e isso está linkado para empresas humanizadas.
e as empresas humanizadas passam por isso. E não vou deixar de perder, né, um momento que acho que foi até sua fala, Camila, em outra live, que hoje as pessoas em casa estão produzindo mais e não tem ninguém aqui, ó, fungando no cangote para ver se está fazendo. Acho que é o momento da gente ver que as pessoas são comprometidas. Umas não, todas, a gente não pode generalizar nunca, né? Mas o engajamento que as pessoas estão tendo A em média casa, da população, né? na média, a gente tem as pessoas muito engajadas, as pessoas entregando o que tem que ser entregue, não importa se ela trabalhou de pijama, se ela trabalhou com o filho brincando ali do lado, né? E ao mesmo tempo, será que todas as empresas estão tendo esse olhar humano de se atrasar um dia porque estava com o filho lá, não teve alguém para cuidar? Então, quando eu falo de humanização, passo por essas questões, de eu estar pensando se meu colaborador que está em casa realmente está tendo o mínimo de estrutura para trabalhar. Então, humanização, a gente não está ligado só à ONG, a gente ajudar, porque tem que ajudar também, mas é este olhar humanizado que eu tenho que ter para o meu próximo ali. E passa até para uma relação de amizade, de que você tem alguém que está morando sozinho, se você pode ligar para essa pessoa, conversar com ela. Então, esse olhar beta, de sermos mais humanos, faz todo sentido, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente precisa sim ser mais humano. E Só para não perder uma coisa a importante, que gente isso é agora conversar, empatia. né? A A gente gente deveria ficar umas 2 horas na live, Camila. aproveito que eu vou ser rapidinha, mas é importante Não, falar pode isso. ficar. Isso se falar é empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então, se você, gestor, está tendo dificuldades em casa de se organizar para fazer as coisas, quem dirá seu colaborador? Então, nisso que eu falo do gestor suportivo, né? Do gestor que está lá tentando motivar a equipe, mas está tentando entender o que está acontecendo com o outro. E a partir do momento que alguém se dispõe genuinamente, né, não é uma, como é que fala? Uma falsa intencionalidade, né? Mas Agora eu vou falar, intencionalidade agora eu vou ser educado com o meu colaborador, porque falar isso. tem que ser. Não, uma intenção genuína de se preocupar, saber como é que tá, o que ele precisa, porque estamos juntos no mesmo barco, estamos todos nós numa situação inesperada em casa, ninguém tinha um escritório preparado e montadinho para fazer home office, né? Essa empatia de me colocar no lugar do meu colaborador e tentar entendê-lo e juntos achar uma alternativa, cria vínculo, cria lealdade, cria confiança, diminui o estresse. E aí faz com que as pessoas, como você está falando, estão trabalhando 3 horas a mais, em média, os estudos estão mostrando, estão mais dedicadas do que no escritório, com um monte de reunião, com aquele monte de barulho, com aquele monte de pressão e cobrança. Apesar de todo o estresse e tudo que a gente está vivendo. E aí a gente sempre fica tentando traçar estratégias aí na empresa para ter resultados melhores. Eu acredito que o resultado de uma empresa está pautado numa coisa bem simples, que é chamado engajamento. Semana passada eu fiz uma mentoria para empresários sobre o engajamento, que tem que ser, desde quando eu vou fazer o processo de recrutamento e seleção, quando eu introduzo essa pessoa na minha empresa. Então, se eu engajo a pessoa, gente, ninguém levanta da cama falando, hoje eu não vou dar resultado, hoje eu vou lá e vou. A não ser que a pessoa esteja infeliz nesse trabalho, e eu falo que ninguém fica amarrado na mesa, no pé da mesa da empresa. Então, engajamento passa por essa questão de humanização. E o último step, né, para a gente ser beta, é a gente trabalhar de uma forma colaborativa. E quando eu falo colaborativa, eu não sei qual que é a visão que cada um tem da questão desse colaborativo, é fazer com, né? Eu venho já de um tempo para cá trabalhando com squads humanos aqui, que a gente tem que trabalhar com, porque se eu não ouço outro, hoje mesmo no projeto que a gente está desenvolvendo para lançar um programa beta para vocês, que acho que sai a semana que vem, eu tinha ido para uma linha de raciocínio, quando eu falei com o Matheus e com a Lúcia, que eu conto os Santos aqui, eles falaram, nossa, por que a gente não faz assim, né? Então, e eu podia achar que eu era detentora do beta, mas eu não sou detentora de nada, a gente trabalha junto, né? Então, o que é essa colaboração e pessoas? Está quase chegando para o final já, só falta 10 minutos, Camila, você acredita? Muito que rápido! Façam perguntas, que tem mais 10 minutos, e a Camila vai falar para a gente aqui, o que é essa colaboração, fazer juntos. Como que você vê isso, Camila, nos efeitos psicológicos, a questão da nossa formação aí? A gente está sentindo agora na pele como a gente
gosta e prefere a colaboração, né? Estarmos isolados, não vendo as pessoas, nos deixa angustiado, nos deixa aflito, né? Porque nós somos seres sociais e a gente instintivamente entende isso, que a cooperação e a reciprocidade é melhor para todo mundo, aumenta a nossa sobrevivência, mas também porque nós precisamos desse contato social físico. Os estudos estão falando, né, agora que nós estamos mais cansados, agora mais exaustos, que uma boa parte da comunicação que ajuda a gente a transmitir ideias, ajuda a gente a transmitir informações, uma boa parte dela é o comportamento não verbal que a gente perde na videochamada, né? Perde nessa videoconferência. Você mandou hoje. Eu vou compartilhar. Isso. Compartilha. Tem mais 2 links que eu vou te mandar ainda falando disso. É exaustivo, é muito cansativo a gente tentar transpor uma ideia, né? Fazer outro entender uma ideia quando a gente está longe, está por videoconferência ou sem ver a pessoa, só por chat. A gente tem um esforço maior de atenção e cognitivo nisso, é mais cansativo. Então, quando a gente está vivendo essa situação agora, a gente percebe a importância que a gente tem do contato, né? Do estar perto, do estar próximo. E como a gente trabalhar com o outro é importante. Agora que a gente está vendo como é difícil fazer o outro muitas vezes entender e a gente conseguir trabalhar juntos por meios tecnológicos, a gente percebe o quanto é bom a gente trabalhar juntos presencialmente. A falta está fazendo as pessoas valorizarem mais. E o nosso cérebro ele é equipado para automaticamente fazer leitura facial, prosódia de voz, postura de corpo, todas essas informações são importantes. E quando a gente trabalha com o outro, essa leitura de informação me diminui meu receio, meu medo, né? Eu começo a confiar nessa outra pessoa, eu crio vínculo com essa outra pessoa, e aí a ideia não é minha, não é sua, é nossa. A gente tem essa ideia de equipe que você falou, né? Não tem mais essa ideia de competitividade, de detentor de informação ou de conhecimento, né? E isso é muito melhor para a nossa sobrevivência como espécie e também para a prosperidade de uma equipe, para a prosperidade de um negócio, de um projeto, de uma ideia. Quando a gente compartilha, a gente coopera e realmente trabalha com o outro. Eu tenho visto mesmo essa questão, né? A gente tem esse advento das startups em si, né? Que algumas usam essa questão, né? De fazer até com o cliente, com a pessoa que vai utilizar. Porque a gente tem uma ideia de algumas coisas e eu pratico muito isso, né? Às vezes, gente, estou pensando em fazer isso, aí eu falo até com as minhas filhas, são as mais críticas que tem, falo com as pessoas que eu trabalho, e tem pessoas que me criticam por isso, que eu vou contando minhas ideias, assim, meio que ao léu, porque uma ideia, nossa, gente, pode ser que não tenha sentido nenhum. Então, quando você conta para o outro e o outro colabora com você, você faz uma co-construção de algo, tem muito mais sentido, porque você já tem a resposta imediata. E às vezes a gente, pelo menos eu já vivenciei isso, sabe, Camila, de que a gente tinha que terminar o projeto, que não pode contar para ninguém, que é como se fosse uma fórmula mágica, um segredo. Acho que a gente não tem que ter medo disso. A colaboração, né, que as pessoas podem te dar para qualquer projeto, para ideias que você tem, é muito legal. Claro que você não precisa contar para Deus e o mundo, escolhe algumas pessoas, mas fazer essa cocriação faz todo sentido, seja na vida pessoal, seja na vida de trabalho, seja na vida com os amigos. A gente tem que cocriar mais, né? E eu acho que esse cocriar cabe muito bem do que a gente veio falando lá no comecinho, né? Vamos lembrar as fases que a gente falou. Vamos abrir mais conexões mais variadas. Vamos dar o direito de nós sabermos que podemos errar. Esse errar é produtivo, nos ensina, né? E depois ler variedades, né? Sair dessa nossa questão de só ler livro de neurociência, eu não ia aguentar, né? Tanto é que eu estou acabando de ler esse aqui que eu não acabei de ler e estou lendo Mulheres que Correm com o Lobo, que é uma outra questão. São coisas bem antagônicas e isso provoca, né, Camila? Acho que para a gente até vai dar para terminar, quando a gente dá esse choque no nosso cérebro e fala, nossa, o que está acontecendo? Deixa eu parar, esse estímulo. Você falou que isso previne até Alzheimer, né? Previne assim, diminui a chance de você ter um Alzheimer. Conta isso pra gente terminar. Depois tem mais um minutinho para eu contar uma surpresa aqui. E vai, conta. É verdade quando a gente dá esse estímulo maior no nosso cérebro de ler, de aprender, de estar aberto. Isso ajuda nessa questão também, Camila?
É verdade, ele é uma prevenção de declínio cognitivo, um retardo de declínio cognitivo. Quanto mais coisas novas a gente aprende, novas habilidades, ter novas experiências e leitura de coisas novas, não só criam coisas, redes neurais diferentes, né? Mas faz a gente enxergar o mundo de forma diferente. A gente fica mais empático, porque a gente começa a aprender novas visões do mundo. Então a leitura ela é boa para proteção aí do nosso envelhecimento cognitivo, mas ela também é boa para a nossa interação social. Perfeito. Acho que a gente pode até resumir que beta é isso, né? A gente se deixar ser aberto, aprender mais, saber que nós não estamos prontos, que a gente pode errar sim e que eu preciso do outro, preciso estar mais humanizado nessa relação tão maluca que está acontecendo na nossa vida. E como eu prometi, eu vou contar uma surpresa aqui, que eu nem contei para a Camila que ia contar, agora depois se ela não quiser, já foi. Eu convidei a Camila... Eu convidei a Camila para escrever um capítulo do livro, né? E o livro, Camila, vai ser assim, eu tenho dois títulos para o livro. Eu vou depois lançar aí uma enquete para ver qual é o nome do livro que as pessoas preferem que a gente dê para esse livro. E aí, ao mesmo tempo, como eu falei no comecinho dessa live, a gente está lançando uma forma de estar trazendo essa questão do beta, né? De como trabalhar e como ajudar as pessoas a serem mais beta. E beta são esses 5 pilares que a gente falou agora aqui, para a gente ser mais humanizado, viver melhor e até prevenir a nosso déficit cognitivo no futuro, né? Camila, vou te deixar um minutinho para você falar. Quase não teve pergunta, porque você é tão clara, as pessoas nem fizeram pergunta, mas conta aí, gente, como é que vocês gostaram? Faz um joinha se vocês gostaram. Como é que foi essa live para vocês? De 1 a 10, quanto é que vocês dão? E a Camila vai encerrar a live aí falando, que a gente tem, acho que, mais 4 minutinhos, Camila, você pode falar. Ah, mais 4 minutinhos? Muito legal essa sua iniciativa de falar do beta, né? Justamente para quebrar esse paradigma do profissional que sabe tudo, do profissional já pronto, fechado, né? Parece que as empresas querem uma pessoa pronta, e não existe uma pessoa pronta, né? Existe pessoa com habilidades e competências que ela pode contribuir. E isso faz a gente entrar em contato com a nossa vulnerabilidade, né? Brené Brown fala muito disso, que a gente não gosta de entrar em contato com a nossa vulnerabilidade, porque é um risco, é um perigo. Nosso cérebro interpreta como um perigo, como uma ameaça. Mas se a gente tiver coragem de experienciar essa vulnerabilidade, a gente pode ter tanto resultados muito bons, né? Como essas experiências que você relatou, e coisas que a gente vê no mundo aí de ações de pessoas que foram lá bater na porta e perguntar, e aí, o que você acha disso, né? E também podemos ter o não, né? Podemos também errar, pode não dar muito certo. Mas a gente nunca vai sair do lugar se a gente não testar, não experienciar. E o humano que é fundamental, né? Que a gente estava se perdendo, como você falou, eu acho que isso a gente precisa dar bastante ênfase. O momento que a gente está agora é de empatia, de se colocar no lugar do outro, de se preocupar com o outro, de acolher esse outro. Nada de positividade tóxica, né? A gente não tem que ficar positivizando as coisas. A gente tem que dar suporte um para o outro, mostrar que nós estamos juntos, verbalmente agora, né? Já que não podemos abraçar, nem dar beijinhos, né? Nós temos que verbalmente mostrar que estamos juntos e que a pessoa não está sozinha. E acolher, né? Essa acolhida e lembrar que ninguém é máquina. Se tá um computador pifa, imagine a gente que é bichinho, como eu brinco com vocês, né? Com meus alunos. Então, nós precisamos lembrar disso, que os limites, eles precisam existir para tudo. Se máquina tem limite, ele também pifa, computador também trava, a gente também trava. E travar não é defeito, né? Como você falou, travar ou a gente não estar bem não é fracasso, não é falha. Você é humano. Aceitar que a gente tem limites, que a gente tem que reconhecer esses limites também é importante, é uma coisa que não é muito falada, né, Sônia? Fala-se muito pouco do reconhecimento dos nossos limites, porque tem essa ideia que a gente tem que ultrapassar sempre, né? Mas peraí... Tudo bem se um dia você não tiver a fim de fazer as coisas, não quiser, quer ficar na sua posição alfa, né? É isso aí, gente. Gratidão, Camila, você está aqui. Bora ser beta todo mundo. E aí, quem quiser também, depois desse vídeo vai ficar salvo lá no RH Descomplicado, que é o canal no YouTube. Mas a gente vai divulgar nas redes aí. Camila, como sempre, deu uma aula pra gente. E eu já estou sentindo falta das nossas aulas. Mas eu vou te chamar para fazer live sempre, para as pessoas poderem te ver e beber um pouquinho aí do seu conhecimento, que é sempre incrível, né? E além da sua simpatia, da sua simplicidade,
que encanta todo mundo, a gente sabe, né? Ah, tá aqui, ó. Imagina. A Camila é puro sucesso, gente. Ai, linda, gente. Chorei Bora a tanto. gente ser sucesso junto. Contem com a gente. Vem aqui nessa versão beta que vocês vão estar mais tranquilos aí para enfrentar esse mundo muvuca que a gente vive, tá bom? Esse mundo não. Muito obrigada. Eu que agradeço, Obrigada. Sônia. Foi muito Obrigada. bom. Adoro poder compartilhar conhecimento, discutir e ajudar as pessoas. Muito obrigada pela oportunidade. Né, você Tô tentando ser mais beta. A Renata disse que perdeu, mas Renata, a gente vai deixar esse vídeo, acho que amanhã ou depois, no RH Descomplicado, que é o canal no YouTube. Entra lá, já se inscreve, que aí você recebe um alerta quando a gente colocar lá, tá bom? Você não vai perder não, porque não dá para perder o que a Camila aqui a gente contou sobre o beta, tá bom? Obrigada, gente. Tchau. Obrigada a você, Sônia. Tchau, gente. Vai sair semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.